Fala galera, beleza? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de cinesiologia e vamos falar agora. A última aula a gente falou sobre a cinemática, né? Agora a gente vai falar especificamente sobre a cinética, tudo bem? Então, lembrando lá que cinemática, então, que vimos na aula passada, é análise do movimento, examina o movimento apenas numa perspectiva espacial e temporal, perfeito? Já a cinética, de forma resumida, você pode falar assim, ó, cinética é o estudo das forças. É o estudo das forças que provocam o movimento ou que são causadas pelo próprio movimento. Nesse sentido, nós temos aí como componentes de interesse da análise cinética peso, massa, inércia, força, pressão. E lembrando também que a cinética também pode ser aí cinética linear, que trata-se da força, ou cinética angular, que seria então o torque, tá certo? Então, falando de alguns conceitos cinéticos. Um deles, então, é o peso. E o peso aí significa o quê? A quantidade de força gravitacional exercida sobre um corpo. De uma maneira resumida, pode-se dizer então que o peso é igual à massa total do seu corpo multiplicada pela aceleração da gravidade, pela ação da gravidade. Então, é a massa do seu corpo pela aceleração da gravidade. Isso é o nosso peso corporal. Já a massa corporal é a quantidade total de matéria que compõe o corpo, né? Sendo expressa geralmente em quilos. Uma coisa interessante é que muitas das vezes as pessoas não têm muita noção do que é peso e massa, né? Principalmente aí os leigos, né? Provavelmente vários de vocês já passaram por alguma situação em que, um exemplo, um indivíduo entra na academia de musculação, né? Ele entra na academia e aí ele tá pesando lá, ele tem 1,71 m e tá pesando 80 quilos. Aí ele fala assim, poxa, eu tô precisando emagrecer, né? Aí você, como profissional da educação física, o profissional da educação física vai lá e prescreve a ele um treinamento de força, ou seja, a própria musculação. Aí passado ali um mesinho, por exemplo, esse sujeito aí, eu falei 80 quilos, né? Esse sujeito aí, quando ele vai se pesar, ele tá com 79 quilos, ou ele mantém os 80, né? Ou de repente ele vai para 81. E aí esse cara, como ele queria emagrecer, e ele não entende a diferença entre peso e massa, ele quer matar você. Fica bravo com você, professor de educação física, de maneira que ele não quer nem olhar na sua cara. Por quê? Porque ele está preocupado com o peso. Ele está preocupado com a balança e não com o percentual de gordura dele, não com a quantidade de matéria que compõe o corpo dele. Então, uma coisa é o peso, né? O peso é a quantidade de massa do seu corpo sofrendo a ação da gravidade. Já a massa não, é a quantidade de matéria, né? E aí, dependendo da massa do nosso corpo, né? Por exemplo, músculo e gordura, eles têm densidades diferentes. De maneira que o músculo é mais denso do que a gordura. Então, o mesmo volume de músculo pesa mais que gordura. Aí esse sujeito começou a fazer a musculação, né? Por conta das adaptações advindas do treino de força, esse cara gerou algum nível de hipertrofia dele, e aí na balança não alterou, mas fizer aí uma composição corporal desse sujeito, é bem possível então que o percentual de gordura dele tenha reduzido. Então essa é uma diferença importante entre massa e outro importante conceito cinético é a tal da inércia, né? Inércia nada mais é do que a resistência à ação ou à mudança de um corpo, né? De uma maneira bem simples, é a tendência que um corpo tem de manter o seu estado de movimento atual, ou melhor, o seu estado atual, seja ele parado ou em movimento constante. Então, no exemplo aqui das imagens, essa caixa aí tem uma tendência a permanecer parada aí para sempre, né? Enquanto, por exemplo, o indivíduo lá pedalando com a bicicleta, se ele estiver em movimento constante, de acordo com a inércia, né, há uma tendência dele manter esse movimento constante até que então venha uma força superior a essa inércia, que é capaz de alterar essa resistência à ação ou à mudança, tá? Então, basicamente isso é o da inércia. E quando se fala em inércia, a gente remete aí à primeira lei de Newton, que vai dizer lá que todo corpo permanece em estado de repouso ou de movimento uniforme
em linha reta, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças externas aplicadas sobre eles, né? Então, lembra que cinética é o estudo das forças, então tem tudo a ver com a Newton. E por falar em força, né? A força, então, ela pode ser considerada aí um impulso ou uma atração agindo sobre um corpo. E aí, coisas importantes em relação à força, que além da magnitude, né, além do quanto é aplicado de força, é interessante identificar qual foi o ponto de aplicação dessa força, né, no objeto, qual o ponto de aplicação dessa força e qual foi a direção em que essa força foi aplicada. Essas são questões importantes para a gente entender o que vem por vir aí, o que está por vir na nossa disciplina. Mas de um ponto de vista matemático, né, a força nada mais é do que o produto, né, da massa pela aceleração. Então, força é igual a massa do corpo, do objeto, enfim, vamos pensar no corpo, a massa do corpo vezes a aceleração, né? Então, força é, de um ponto de vista matemático, é a massa vezes a aceleração. E aí, então, remete então às outras duas leis de Newton, né? De maneira que a segunda lei de Newton vai dizer que a mudança de movimento é proporcional à força motor imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é imprimida, né? Então, quando essa força é imprimida, se ela for superior àquela resistência do corpo, de permanecer parado ou em movimento constante, então vai haver aí um movimento. Ou seja, para haver um movimento, é preciso haver uma força aplicada sobre ele. Já a terceira lei de Newton vai dizer que para cada ação existe uma reação com a mesma intensidade e a mesma direção, só que em sentido contrário. Nessa questão, então, a terceira lei de Newton vai nos remeter, então, por exemplo, à força de reação do solo. Por exemplo, quando você está caminhando, ao tocar o pé no solo, a mesma força que você aplica no solo, o solo devolve ao seu aparelho locomotor. Essa, então, seria a terceira lei. Além da força de reação do solo, também uma outra força bastante estudada na cinética é a força de pressão. E a força de pressão nada mais é do que o produto, né? Na verdade, desculpa, produto não, né? A força de pressão ela é igual à força dividido pela área de contato. De maneira, então, que quanto maior a área de contato, menor, então, a força de pressão. Outra força importante é a força de atrito. A força de atrito é aquela que vai surgir na interface de duas superfícies, como, por exemplo, o indivíduo aí empurrando essa caixa, né? Então, a força que surge na interação dessa caixa e do solo é chamada de força de atrito. No entanto, então, portanto, é uma outra força importante ser analisada na cinética. E quando se fala numa análise das forças atuantes num corpo, num primeiro momento nós pensamos aí num diagrama de corpo livre. E o que seria um corpo livre, né? O corpo livre, como nesta imagem aí, é o esboço de um sistema que está sendo focalizado na análise das representações vetoriais das forças musculares atuantes. Geralmente, então, esse diagrama de corpo livre ele é desenhadinho ali sobretudo por meio de vetores, e vetores setas, né? São setas que vão indicar o ponto de aplicação de força, a magnitude dessa força e a composição vetorial, então seria aí o conjunto, né? A soma de dois ou mais vetores. Aí nós temos alguns exemplos aí nas imagens, quando, por exemplo, dois vetores são aplicados na mesma direção, é uma resultante a somatória desses dois vetores. Quando esses vetores são aplicados em direção opostas, né, a resultante é um pelo outro. E quando nós temos aí uma força aplicada na horizontal e outra na vertical, essa composição vetorial vai nos indicar uma força aí perpendicular. Então, esses são os conceitos importantes em relação à força. Eu vou dar continuidade nessa aula em um próximo slide, em um próximo vídeo, onde nós vamos falar aí de torque. Então, basicamente, de uma maneira bem simplória, quando a força ela é linear, vamos dizer assim, ou melhor, quando se fala em força especificamente, nós estamos pensando, um exemplo prático seria uma cadeira de roda e a pessoa segurando os dois manetes da cadeira de roda e aplicando uma força para frente.
Então, aplicou essa força, a cadeira de rodas tem uma tendência a andar para frente. No entanto, se essa mesma força for aplicada, só que segurando apenas em uma manopla da cadeira de rodas, o que vai acontecer com essa cadeira de rodas? Ela vai acabar girando, né? Então, toda força que tem uma tendência rotacional, né, tem uma tendência de causar uma rotação sobre um eixo, essa força, então, nós vamos chamá-la de torque. E já que os movimentos articulares eles acontecem ao redor de um eixo chamado lá, né, de centro articular, cabe então a gente avaliar aí e estudar um pouquinho sobre os braços de alavanca. Então, eu vou dar uma pausada nesse vídeo aqui e vou continuar essa mesma aula no vídeo seguinte, tá certo? Até breve.